Quando a gente é criança, não existe uma diferença clara do que é real e do que é imaginação. E eu lembro de passar horas na frente do computador vendo coisas sobre Dragon Ball. E é claro, eu também fiquei fascinado com a ideia de um Super Saiyajin 5. E por que não um Super Saiyajin 6, ou 7, ou infinito? Antes de existir o Goku Black e todo o lore do Dragon Ball Super, era com esses desenhos de péssima qualidade do Google Imagens que a gente passava horas imaginando o quão foda seriam esses supostos personagens. E é claro, nunca foram reais. Assim como o Goku, ou o Vegeta. Eles são apenas personagens de um desenho. E mesmo assim, por algum motivo, existe uma clara diferença do que supostamente existe ou não, do que é canônico ou só uma fanart. E apesar de toda a discussão ontológica do que é real, é incrível como o real e o imaginário se confundem na arte. Tipo, a imaginação de uma criança. E onde eu quero chegar com isso? No Goku muçulmano. Em algum momento da minha vida, eu vi essa imagem no Twitter. O Goku, muçulmano, que não reconhece o Estado de Israel como legítimo, e por abordar dessa forma meio irônica e infantil um assunto tão delicado de geopolítica, eu achei uma sátira muito bem feita. Um tempo depois, por algum motivo aleatório, eu acabei lembrando dela, e devido a essa minha mania de tentar descobrir a origem dos memes, que, graças a ela, existe esse canal, eu fui atrás do artista que fez essa imagem, e eu confesso que eu fiquei muito, mas muito impressionado. Samir34, Tyson Mike, ou apenas Samir34. A primeira coisa que salta à vista nas artes que ele posta no Instagram e no Facebook são justamente os desenhos que adaptam o cotidiano muçulmano aos personagens do Dragon Ball. E é estranho a mistura de sentimentos ao ver esses desenhos. A bizarrice, o inesperado de se ver esse sincretismo de um desenho japonês com uma cultura árabe islâmica. E por outro lado, a meio que genialidade de adaptar essas coisas aparentemente opostas. Outras artes são bastante interessantes, como essa aqui do Mario muçulmano, ou do Vegeta como Tony Montana do Scarface. Algumas com um tom um pouco mais sério, como o retrato do conflito palestino, utilizando os personagens que já estamos acostumados a ver por aqui. Mas, quando eu me deparei com uma imagem específica, eu refleti talvez até mais do que eu deveria. E foi basicamente ela que me pilhou a fazer esse vídeo aqui. Uma adaptação do pôster do Laene. Inquestionavelmente um dos maiores filmes que eu tive a oportunidade de assistir. Laene, traduzido no Brasil como O Ódio, narra a história de 3 jovens de diferentes origens vivendo em um bairro de imigrantes em um subúrbio francês. E por mais que esse filme tenha quase 30 anos, se passe em um país distante da Europa com etnias completamente diversas, ele é impressionantemente universal. Os temas abordados, a mensagem, o contexto de desigualdade, de racismo, de violência policial, a criminalidade, a imersão de uma cultura marginalizada são comuns a quase toda a sociedade no planeta Terra. E no Brasil definitivamente não é diferente. É engraçado pensar que todos esses temas são universais, e como o conceito de universal na arte é cada vez mais abrangente. Quando os autores do modernismo no Brasil escreveram suas obras, como Guimarães Rosa e seu livro mais conhecido, Grande Sertão Veredas, foi cunhado o conceito de regionalismo universal, já que o livro combinava características regionais, como o cenário sertanejo, a questão do latifúndio, o jaguncismo, os costumes com caráter universal, os símbolos que são comuns a qualquer lugar do mundo, a vida, a morte, Deus e o demônio. Esses temas abordados que fazem sentido na cabeça de qualquer um, mesmo que vivendo sobre uma cultura completamente dissonante da nossa. Mas ao longo da história, a proximidade de informações e culturas vem transformando novos símbolos em algo comum a comunidades distintas. Não só mais a morte, a vida, essas questões intrinsecamente humanas, mas projeções muito mais complexas que já permeiam há muito tempo nossa sociedade. Como todas as questões sociais abordadas em Laene, ou até mesmo produções culturais, como o Goku. O Samir é marroquino e de alguma forma a sua arte escancara que nós somos muito mais parecidos culturalmente do que parecemos à primeira vista. E eu acredito que essa imagem do Piccolo dando um grau de moto seja demonstração suficiente disso. A estética crua, os traços agressivos num contexto marginal, as motos, até mesmo os símbolos, o jacaré da Lacoste, o futebol, as camisas de time, a rivalidade entre os times, é tudo muito identificável. E é algo que se não tivéssemos contato, nós pensaríamos para sempre que é algo exclusivo da cultura brasileira. E é foda. Nós somos bombardeados de noite com ideias que pessoas de diferentes culturas são tão diferentes de nós, principalmente os árabes e muçulmanos no geral. É apresentado para nós um tipo de xenofobia no sentido literal da palavra. Medo daquilo que é externo.
Temos medo do que eles pensam, da cultura deles, e é bizarro o quão comum é associar a fé islâmica à violência, parece que é regra, é olhar o próximo a partir daquilo que nos difere, mas um simples contato com a arte, nem que seja através da rede social de alguém do outro lado do mundo, nos mostra a exceção. Percebemos que no fim, somos bastante semelhantes. Mas tem outro detalhe que é bastante memorável nas imagens do Samir 34. E esse me intrigou de uma forma que eu procurei diversas abordagens para tentar explicar e eu falhei em quase todas. A tendência do artista de se colocar dentro da ficção. E o único desenvolvimento que eu pude ter para esse vídeo é que é praticamente impossível um artista criar uma obra se ausentando completamente dela, de não fazer parte de alguma forma desse universo imaginário. O Samir, ele apenas não atenua essa inserção dele próprio. Soa um pouco infantil, e de fato é infantil se colocar no mundo fantasioso de personagens com superpoderes. Mas eu sou bastante convencido que a arte tenha, em um de seus propósitos, deixar invisível a linha que separa a realidade da ficção que nós, em algum momento da nossa infância, perdemos. Essa linha que, em algum momento da nossa vida, separou quem eu sou hoje da criança que ficava fascinada com aquelas fanarts horrorosas do Goku Saiyajin. Obrigado por ver esse vídeo até aqui, e por incrível que pareça, eu voltei sem a menor noção do rumo que esse canal vai tomar, mas a princípio, a ideia é escrever alguns ensaios igual a esse. Então fiquem à vontade para dar sugestões de temas, e salvo o melhor juízo. É isso aí, até!